Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tatá Literária. E hoje eu vim fazer uma resenha de um livro que eu já mostrei pra vocês no unboxing anterior, falei um pouquinho da sinopse. Agora eu vim trazer uma resenha completa de uma coleção de um thriller de tirar o fôlego, que é a coleção A Contrapartida, do autor Urânio Bonoldi. No primeiro livro a gente vai conhecer o Tavinho. O Tavinho, aos 4 anos, ele perde o pai de uma forma muito trágica, que o pai dele acaba sofrendo um assalto. O pai dele morre de uma forma muito injusta. Então ele cresce sem o pai. Então a mãe dele batalhou muito assim para criar ele, e ele também foi criado por uma indígena que se chama Iaúna. Na história a gente vai mergulhar em cada personagem, vai conhecer um pouquinho mais da história da Cristina, que é a mãe do Tavinho, vai conhecer um pouquinho a história da Iaúna, que é essa indígena, e também a história do Tavinho. Então essa coleção, a coleção A Contrapartida, ele é um thriller nacional repleto de tensão e reviravoltas. E no primeiro livro acompanhamos o Tavinho, um garoto que, apesar de vir de uma família privilegiada e cheia de recursos, ele não consegue se dar bem nos estudos. E Dr. Otávio de Albuquerque Jr., ele perdeu o pai quando ele tinha apenas 4 anos de idade em um assalto que deu muito errado. E desde então o garoto ele foi criado pela mãe, a Cristina, e pela governanta, que é a Iaúna, uma indígena que foi trazida ainda jovem pela mãe do Tavinho, a Cristina, para a casa dos avós dele, quando a mãe dele era jovem. E o Tavinho, como os amigos e familiares o chamam, não tinha muita sorte no colégio. Ele simplesmente não conseguia aprender nada, ele não conseguia raciocinar, não sei se TDAH ou algum problema assim em relação à atenção, mas ele não conseguia guardar nada no estudo, e nada do que era dito nas matérias ficava cravado na mente dele, e isso fazia ele se sentir muito mal, porque tudo que ele mais queria no mundo era dar orgulho para a mãe dele, assim como imaginar que o pai, se estivesse vivo, né, onde quer que o pai dele estivesse, que o pai dele sentisse orgulho dele por ser um rapaz tão inteligente e estudioso. E assim, ele sempre foi muito esforçado, e por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia se dedicar nos estudos. Então isso era muito frustrante para ele. Então, um certo dia, quando ele já estava no ensino médio, ele se sente humilhado porque ele já não conseguia aprender nada. O garoto chegou em casa aos prantos e com muita raiva. E foi aí que a Iaúna disse para ele que existia uma forma de como ele resolver todos esses problemas, e ela poderia fazer um ritual indígena que conhecia desde muito moça, mas ela só contaria para ele os ingredientes desse ritual depois que tivesse feito. E acima de tudo, o garoto devia manter segredo entre eles. Ninguém podia saber desse ritual indígena, nem a sua mãe e nem os amigos do colégio e nem ninguém. Era algo assim que era para ficar só entre eles dois. Nessa altura o Otávio já estava meio que entrando na adolescência com 11 anos. Então o Otávio é ávido, né, para deixar de ser burro, como diz ele, né? Como ele sempre denominava, ele aceitou essa proposta da Iaúna e foi até a casa dela na hora em que eles tinham combinado para participar desse ritual, que consistia nele tomar um elixir, e então enquanto ele ficava em transe, até que o transe passasse e ele acordasse, porque ele sentia muito enjoo, muita tontura, ele ficava muito mal quando acontecia esses rituais, mas esse é o primeiro ritual. Daí ela garantia que após esse ritual ele ficaria inteligente, e aí o ritual funcionou, como era de se esperar. E o garoto ficou muito, mas muito inteligente. Ele sentia tudo muito
muito vividamente e foi apenas sair que a Iauna contou para ele o ingrediente que era usado nesse ritual. Que esse ritual era muito antigo e sagrado e que fazia parte da tribo dela, né? Fazia parte da sobrevivência da tribo dela por muitos anos. E consistia em beber esse elixir que era produzido com o coração e o cérebro de uma pessoa morta. Tavinho, é claro, ficou horrorizado com tudo isso e disse que guardaria o segredo dela, mas que nunca mais ele participaria disso. Só que tem um único problema, é que o ritual não fazia isso durar para sempre. Conforme passasse o tempo, o Otávio ele voltaria a deixar de aprender, ele ia voltar a ser como ele era antes, ele não ia conseguir se concentrar e também não ia conseguir decorar as matérias, que justamente era esse problema que ele vivia e justamente tudo que ele passava antes. E ele não queria voltar a se sentir humilhado. E principalmente ele não queria ser ridicularizado por seus colegas novamente. Até por alguns professores que ele já sofreu alguma experiência, assim, dos professores também humilharem ele na sala de aula. Então essa é a proposta do livro, do primeiro livro, A Contrapartida, até onde você é capaz de ir para conseguir aquilo que você quer muito. Você é capaz de ignorar pessoas que têm que morrer? Você faria diferente? Bom, o livro ele tem uma história muito complexa, toda em volta com rituais indígenas e manipulações e traições, tanto de Tavinho como da Iauna e até mesmo da namorada de Tavinho, que na época, né, do colégio, chega a um ponto onde ela é cruelmente manipulada e com isso ela comete erros que destrói o relacionamento dos dois e que até então era completamente respeitoso e cheio de afeto. E provavelmente isso foi o que mais me interessou nesse livro. No livro todo, querer saber quais seriam as escolhas que os personagens tomariam e quais eram as reações que essas escolhas causariam, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. E isso me segurou até o final. É uma leitura muito, mas muito envolvente. E também ainda nesse primeiro livro, né, depois de todo esse enredo, nós também somos apresentados ainda por mais uma gama de personagens. Além do Otávio, a mãe e a Iauna, como eu mencionei aí no início do vídeo, nós também conhecemos a Marta, que a Marta é a namorada do Tavinho, o Otávio. A gente também vai conhecer o Renato, que é amigo, né? A Silvia, a Fernanda, e que são os amigos aí do Otávio, que tá aí no colégio. E tem algumas partes importantes no meio da história dele, onde ela culmina terminando de uma forma que ao mesmo tempo é chocante e faz a gente ficar pensativo. Esse livro, ele termina assim numa forma que você fica desesperado para ler a sequência. O autor, ele tentou fazer com que a gente entrasse realmente na mente do personagem. E não só do Tavinho, mas sim também de todos os personagens. Mas é claro que o Tavinho, ele é o personagem principal, que nos faz conhecer os amigos dele, a família dele, da mesma forma com qual ele conhecia, para que a gente ficasse na mesma situação, a gente se sentir como se a gente estivesse na mente dele e a gente tentar se colocar no lugar do Tavinho, para que a gente entendesse as decisões que ele tomava. Como eu falei para vocês, né? O livro termina de uma forma chocante e que deixa a gente completamente sem fôlego. E eu fiquei parada, assim, quando eu terminei, eu fiquei parada olhando, assim, olhando com choque, sabe? Na última página, o livro com aquele fim, de uma forma assim, que eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada.
bem, é um crunch estampado ali, porque não queria acreditar no que eu tinha acabado de ler e como que tinha acontecido tudo daquela forma. Eu não canso de dizer que eu adoro esses plots, sabe? Esses plot twist que envolve essa aura de mistério e que fazem a gente ficar curiosos, tentando adivinhar o que virá a seguir. E eu confesso aqui pra vocês que eu nem 1 milhão assim de anos eu imaginei que esse livro ele terminaria da forma que terminou. É uma leitura que você lê e tipo não tem como você imaginar. Não tem, gente. Eu duvido alguém adivinhar logo no começo, assim, o que vai acontecer no final. É impossível. E se você, como eu, gosta de livros de mistério e com esse tom meio de thriller, olha, eu confesso aqui que eu conseguiria ver nitidamente um filme passando na minha cabeça enquanto eu lia essas páginas. O livro, ele tem essa atmosfera. Esse livro, ele é certo, assim, pra você que ama thriller. Nada como livros, assim, de mistério da nossa literatura brasileira, né? Todo livro, assim, devia ser devidamente exaltado, porque é uma escrita impecável. Esse primeiro livro. Agora eu vou trazer aqui para vocês o resumo do segundo livro, que é A Contrapartida, o Contra-Ataque. Bom, nesse segundo livro, a gente já vai ver o Otavinho bem mais maduro, que agora é o Doutor Otávio. Ele é vencedor de prêmios com uma vida, assim, de sucesso pela frente. Ele é médico, ele se formou na faculdade, né? E um dos alunos mais jovens, médicos mais jovens da sua turma. Ele é um dos médicos mais jovens, assim, da sua turma a se formar. E só que, assim, nesse livro, que aí no primeiro livro a gente vai acompanhar toda essa trajetória da formação, que ele ganha prêmios, conhecido, reconhecido como profissional, né, da medicina. Porém, nesse segundo livro, um grave acidente termina, né, configurando como um crime e leva pessoas que para o Otavinho são muito importantes, mexe com a cabeça dele e faz ele querer correr atrás de vingança e atrás de mais respostas. Então é um livro assim que vai prender a gente, que vai envolver a gente do início ao fim, também pegando nessa leitura acelerada, com vários acontecimentos, nessa situação aí de thriller, suspense, até um pouquinho, né, se eu falar muito eu tenho até medo de soltar spoiler, então eu vou até me segurar porque é uma coleção, então, gente, leiam. E falar aqui do terceiro livro. Bom, sempre que a gente faz uma resenha, a gente termina entregando um pouco da trama e sobre falar qualquer coisa assim do livro, é impossível a gente falar sobre essa coleção sem mencionar a evolução dos personagens e a ambientação, o ritmo dessa história. E aqui eu tenho um trabalho impossível para falar sobre esse livro, A Contrapartida, o terceiro livro da série, né? A Contrapartida, que é um thriller assim que todo livro é um grande spoiler. Todo esse livro inteiro, todo esse livro é um grande spoiler. Gente, eu tô aqui fazendo o impossível. Sim, esse livro, ele... E assim, até a sinopse. Toda a sinopse é basicamente assim, é um spoiler. Então, gente, eu tenho que me segurar muito pra não falar. Por isso que eu já trouxe aí o resumo dos 3 livros, né? Porque não tinha como eu fazer vídeos separados. E aqui eu vou tentar quebrar um pouquinho a minha cabeça pra tentar falar sobre o terceiro livro, sobre essa trama. Eu me coloquei em uma pegadinha para resenhar esse livro. Eu não posso falar sobre a trama sem entregar as surpresas que aguardam os leitores. Eu só vou começar aqui falando que eu entendi o que estava acontecendo assim que o livro começou. Não porque eu sou especial ou qualquer coisa assim, mas pareceu óbvio pelas dicas dadas ao longo, né, da trama, da história, não demora para confirmar o que realmente estava acontecendo. E quando o livro começa, vemos uma banda que fez um show incrível em Manaus e seu vocalista, o Otto Júnior, que está com os integrantes da banda, os backstage, assim como a mãe, né, e a esposa.
Só que logo uma verdadeira tragédia explode quando Klaus, o seu melhor amigo e baterista da banda, começa a ter uma confusão. E ele, logo depois, assim, que o próprio Otto começa a passar mal, não demora muito pra gente entender que a cerveja que todos tinham tomado, não era uma cerveja comum. E nem a pedida pelo empresário da banda. E fica claro o que houve. Todos foram envenenados. Gente, eu tô tentando aqui me segurar pra não dar spoiler, mas aqui, ó, terceiro livro, não tem como, é impossível. É uma coleção, é impossível não soltar spoiler. E é claro que o leitor que veio parar na continuação do segundo livro fica confuso. Quando o leitor para aí na continuação do segundo livro, fica confuso que quem é o Otto Júnior? Quem é Klaus? O que uma banda que não haveria lido, né? O que uma banda que não havíamos lido até ali estava sendo na trama central desse terceiro livro. E por que essa banda preocupa tanto a Amazônia? Todas essas perguntas são respondidas, como eu falei para você, e não demora para o leitor juntar todas essas peças para que pareça ser tremendamente um complexo, mas nem tanto. Justamente porque a gente vai entender o que está acontecendo, até porque muitas pistas mesmo já são dadas no prefácio, que indica as mudanças que estão acontecendo, que estão neste volume, nesse terceiro livro. E enquanto os outros primeiros livros da série, a gente foca, né, bastante na Yauna, a indígena sobrevivente da tribo Mochiruna, que foi morar com uma família de Otávio, Tavinho, Albuquerque Jr., que é o personagem principal dos 2 primeiros livros. Nesse livro, foca bem mais na Cristina, a mãe do personagem, e deixa de lado a Marta, o amor da vida do Tavinho, e claro que o Carlos Rodrigues, que é o grande vilão da série, que está aqui presente, mais vilanesco do que nunca. E assim, eu não citei o Carlos Rodrigues nos outros livros, porque ele aparece no segundo, tá? Mas ele se torna, assim, um dos maiores vilões. E com todo o seu passado e com toda a sua gana de poder, né? Então ele vem com força total neste terceiro livro. Só que nesse livro a gente tem uma trama bem mais política do que a gente possa esperar. Não que isso incomode. Toda a mitologia da trama, tudo o que os personagens escolhem fazer em nome de seus desejos, que tanto me encantou, né, toda essa coleção, e também me encantou nos 2 primeiros volumes, não estão presentes nesse livro. Ainda é uma escolha moral, mas aqui temos um intenso não como resposta, porque a negativa não esteve presente nos 2 primeiros livros, mas aqui aparece como uma personagem principal. O não é como se fosse um personagem, não sei se é que vocês me entendem. Já como professá-lo pode mudar drasticamente a vida de todos ao redor da trama que estava sendo apresentada até este volume. E na própria capa, né? Aqui vocês podem ver na própria capa um thriller sobre o poder do não. Tem coragem? Então só por essa frase já vai chamar a nossa atenção, porque o não realmente é um personagem à parte nesse livro. A trama não é contada completamente em uma linha cronológica. Por diversas vezes, nas passagens, né, há redundâncias de acontecimentos que aparecem em um capítulo e no seguinte a narrativa retroage no tempo e mostra como tudo aconteceu para chegar até aquele determinado fato, o que termina arrastando um pouquinho a narrativa. Ainda há diversos paralelos com o primeiro livro, e eu confesso aqui que existiram momentos que eu realmente
que eu realmente gostei do que estava acontecendo ali, me divertindo muito, em uma leitura mais leve do que o segundo livro, em termos de morte e tramas, né? Porque no segundo livro, gente, é muito forte isso. Tem muitas mortes, tem muitos tramas vilanescas acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu me questionei o tempo inteiro o ponto de toda a trama. E não me entendam errado, eu sou muito a favor do que acontece nesse livro. Mas eu acredito que poderia ter mais explicações do que aqui, para não perder, para nós leitores não se perder. Mas eu entendo aqui que eu estou soando vaga demais, mas é intencional. Podem acreditar, gente, podem acreditar, porque é intencional eu deixar essa resenha em aberto. E eu devo esclarecer aqui que este livro continua com selo de qualidade do Urânio Bonoldi, que continua sabendo ministrar muito bem os acontecimentos. E, gente, acreditem, todos os acontecimentos no livro, tudo tem um plano certo sobre onde ele quer chegar e como ele quer chegar. É sua hora de conhecer. O primeiro livro tá no Kindle Unlimited, que eu vou deixar o link pra vocês, mas também vou deixar todo o link da coleção aí pra vocês comprarem o livro no link da Amazon. E cai em uma trama que pode estar um nó na sua cabeça, gente. Essa coleção tá um nó na cabeça do leitor com uma proposta desse terceiro livro. É incrível. E o autor, ele lançou aí o quarto livro, lançou agora, né? Lançou há pouco tempo. Eu vou deixar aí a capa pra vocês, lindíssima capa. E essa foi a resenha dos livros, né, dos 3 livros, a contrapartida. O quarto livro, deixar a capa aí pra vocês também, o link também tá na descrição do vídeo. Gente, eu super recomendo essa leitura pra quem ama thriller, pra quem ama leituras aceleradas. É uma história sensacional. E o autor nacional, então vamos prestigiar nossos autores nacionais. E eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Se vocês já leram essa coleção, não esqueça aí de deixar no comentário o que vocês acharam dessa coleção, se já leram. Vamos bater um papo aí nos comentários. E se ainda não leu, gente, como eu falei pra vocês, tem o link aí na descrição do vídeo pra vocês comprarem o livro. E é claro que se gostou da resenha, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se ainda não é inscrito, então já se inscreva no canal, tá? E ative o sininho, porque aí ativando o sininho vocês recebem notificação toda vez que sair vídeos novos por aqui. E é isso, gente. A gente se vê então aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!